Quarta-feira da Semana Santa, é mais um passo que damos nessa nossa caminhada. Bom, de início, eu gostaria já de esclarecer uma coisa. Eu tô gravando esses vídeos aqui perto da janela do meu escritório, porque tem mais luz, né? Então, estando mais perto da janela, significa que eu tô mais perto da rua, então a gente vai ouvir ao longo do vídeo aí, gente falando, metrô passando, carro. É a vida acontecendo lá fora, acredito que não vai nos atrapalhar. Então eu só peço sua compreensão quanto a isso, né? Bom, gente, chegamos na metade da Semana Santa, né? Estamos às vésperas de começar o Tríduo Pascal. E quando começamos essa caminhada, eu lembro de ter dito que iniciávamos uma semana que poderia ser comparada como uma novela de frustrações. E eu dizia isso principalmente pelo fato de que entre o povo que seguia Jesus acabou se criando uma falsa expectativa de que ele fosse se tornar um novo rei, né? Um novo líder político, militar, talvez religioso também. A entrada de Jesus em Jerusalém acabou fazendo com que essa expectativa aumentasse, né, entre os seus seguidores. E mesmo entre os próprios apóstolos, não ficou assim muito claro, né, a missão de Jesus para eles. Mas na mesma celebração nós ouvimos também a leitura da paixão do Senhor, que nos mostra o quanto foi decepcionante, o quanto foi frustrante para aqueles que tinham criado essas expectativas. Porque na cruz nós vemos ali se revelar que tipo de glória, que tipo de poder e que tipo de realeza Jesus veio manifestar. Ele é rei, mas não é rei como os reis desse mundo. É glorioso, mas não com a glória desse mundo. E tem poder, mas não com o poder desse mundo. Isso nós estamos também percebendo ao longo da semana. Que glória, que reino e que poder são esses. Amanhã, quinta-feira santa, veremos Jesus mostrar que quem quer exercer o poder, o verdadeiro poder, é o serviço. Ele também nesse gesto mostrará sua realeza. Jesus mesmo diz em outra ocasião: os reis desse mundo dominam sobre os povos e se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Jesus revela o seu poder através do serviço. Jesus revela a sua glória mostrando o amor. Porque se Deus é amor e a glória é a manifestação de quem é Deus, cada vez que amamos, estamos mostrando a glória de Deus. Foi inclusive o que ouvimos e meditamos ontem, né? E o reino de Deus não é um reino como os reinos desse mundo, que servem para dominar. O reino de Deus é um reino onde as pessoas podem se sentar à mesma mesa e se tratar como irmãos. É o reino da unidade e do serviço. Vimos isso também na segunda-feira, naquela passagem de Marta, Maria e Lázaro, né? Pois bem, mas hoje nós acabamos voltando ao tema da frustração, ao percebermos novamente a figura de Judas, que já apareceu ontem. Só que ontem ouvimos o Evangelho segundo São João, hoje ouviremos o Evangelho segundo São Mateus. Esse trecho que nós vamos ouvir na liturgia de hoje começa com a conversa entre Judas e os sacerdotes lá do templo, combinando quanto que eles iriam dar para ele se ele lhes entregasse Jesus. Combinam 30 moedas de prata, né? Pois bem, mas para a gente entender melhor essa passagem de hoje, talvez fosse interessante, se você puder, pegar na sua Bíblia, né? Se quiser dar pausa aqui no vídeo e ir lá e pegar a Bíblia, né? Vai lá, que a gente espera. Mas pegar na Bíblia o capítulo 26 de Mateus. E se você voltar um pouquinho, o Evangelho de hoje começa no versículo 14, mas se você ler desde o primeiro capítulo, esse barulho que você está ouvindo aqui é o sofá que eu tô, tá? Se você pegar desde o primeiro versículo, você vai perceber, capítulo 26, versículo 1, que ali está se contando aquela história que a gente ouviu na segunda-feira. Jesus está lá em Betânia, a casa do pobre, já meditamos sobre isso, né? E ali a gente vê que uma das irmãs de Lázaro, que é chamado de Simão, o leproso, é um outro nome de Lázaro, ela unge Jesus com perfume.
Se no Evangelho de João o perfume foi nos pés, no Evangelho de Mateus esse perfume foi na cabeça. Isso tem um significado. A reação de Judas diante daquela cena é a mesma que vimos na segunda-feira. Mas isso vai ajudar a gente a compreender o Evangelho de hoje. Primeira coisa, Jesus é ungido na cabeça com muito perfume, não é? Esse gesto para os judeus tinha um significado muito importante. Quem era ungido na cabeça, sobre quem se derramava óleo perfumado na cabeça, eram os profetas e os reis. Se a gente for ver lá, quando Davi se tornou rei, o profeta Natã ungiu ele na cabeça, né? Então, o que hoje, para as poucas monarquias que sobraram, né, significa a coroação, lá para os judeus era a unção na cabeça, né? O significado do óleo é profundo, a gente podia falar muito aqui, mas hoje vamos ser mais curtos, né? Pois bem, Judas vê a unção de Jesus, esse gesto que era reservado aos reis. Só que Jesus está sendo ungido na casa de um leproso, um ex-leproso, né? Num lugar chamado Betânia, que significa a casa do pobre. Quer dizer, Judas estava esperando Jesus ser ungido em outro lugar, ser ungido com muito mais glória, com muito mais pompa, com muito mais poder, mas de acordo com os conceitos desse mundo, né? E quando ele vê aquilo, ele fica bravo. E aqui está uma coisa importante. Você já reparou que quase sempre o motivo das nossas raivas, o ódio, é expectativa não cumprida? A gente às vezes quer que uma coisa seja de um jeito, ela não acontece do jeito que a gente quer, que raiva. Judas esperava Jesus de um outro jeito, não foi do jeito que ele queria, que ódio. Então Judas, ele é pra gente uma clara demonstração de uma frustração. Ele vê aquilo, se enraivece, faz aquele comentário ácido, isso poderia ter sido vendido. Só que o curioso, gente, é que ele fala que aquele perfume devia de ser vendido. Mas versículos depois, quem está sendo vendido é o próprio Jesus. E se lá no Evangelho de segunda-feira a gente ouviu que aquele perfume podia ser vendido por 300 moedas de prata, a Jesus ele vende por 30. Então, você vê que depreciação, né? O que eu acho que a gente pode tirar dessa cena? O problema de Judas é que ele não aceitou que Jesus pudesse ser diferente. E nós podemos correr sim o mesmo risco, de querer que Deus faça as nossas vontades em tudo e que nós, por não aceitarmos a palavra que o Evangelho nos diz, aquilo que Jesus nos manda fazer, por não aceitarmos que Jesus diz que é para nós sermos pacifistas, que é para nós vivermos a caridade, que é para nós vivermos a acolhida com o diferente, que é para nós aprendermos a resolver as coisas pacificamente, não na base da violência. Quer dizer, essas coisas todas estão no Evangelho. Jesus viveu e mandou seus discípulos viverem isso. Se você está duvidando, né, veja os capítulos 5, 6 e 7 desse mesmo Evangelho de Mateus. Ali está todo o programa de vida de Jesus e que deveria ser o nosso programa de vida. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece a esquerda. Se alguém quer te levar o manto, dá-lhe também a túnica. Então, valores humanistas, né, talvez dizendo assim, valores de fraternidade. Valores esses que, mesmo depois de tanto tempo, Judas não conseguiu tolerar. Qual foi a ação dele? Se não for do meu jeito, então vai ser de jeito nenhum. Eu vou acabar com a vida desse cara. Minha gente, nós podemos hoje, embora talvez pensando,
que não, nós podemos nos comportar como Judas. Por não concordarmos com o Evangelho, queremos forjar um novo Deus, a nossa imagem e semelhança. Há muitos grupos hoje que se dizem católicos, que se dizem cristãos, que fomentam ideais completamente opostos àqueles de Jesus, de acordo com o que está nos Evangelhos. E como a eles lhes parece incômodo esse Jesus do Evangelho, não raramente eles se apoiam em supostas aparições ou revelações particulares em que ali sim se revela um Deus que é do jeito que eles gostam e do jeito que eles querem. Adoram não o Deus de Jesus Cristo, mas um Deus que eles criaram à sua própria imagem e semelhança. O Deus dos violentos também é violento. O Deus dos armados, o Deus dos revoltados, também é um Deus assim. Qual é o Deus em quem acreditamos? Se cremos no Deus de Jesus Cristo, então vivamos e nos comportamos como Jesus Cristo. E que não nos aconteça o comportamento de Judas, né? Se não é assim, então não concordo. Vou criar um Deus à minha imagem e semelhança. E esse, diferente do que eu esperava, eu vou vender por 30 moedas, porque vale pouca coisa, né? É bom a gente pensar nessas coisas todas. Por fim, o texto prossegue narrando aquela ceia, a última. E novamente ouvimos, como ouvimos ontem, aquela passagem de Jesus que entrega a Judas um pedaço de pão passado no molho, depois de ter dito a todos que um deles o iria trair. O texto é contado de uma maneira levemente diferente daquela de João, mas pode nos fazer refletir de uma outra maneira. Não basta, gente, nós dizermos que estamos sentados à mesma mesa que Cristo, se não comermos o mesmo pão que Ele nos dá. A palavra companheiro, companheira, tem sua origem na palavra pão. Você sabia disso? Quem come o mesmo pão que eu é meu companheiro ou minha companheira. Pois bem, estar sentado com Jesus, ser seu comensal, ou seja, estar na mesma mesa, não significa ser seu companheiro. Na vida nossa a gente vê isso, não é porque a pessoa está junto com a gente que essa pessoa é nosso companheiro, nossa companheira, com quem a gente realmente pode contar, não é assim? Pois é, a gente, com certeza, se somos católicos, se somos cristãos, somos comensais de Cristo, sentamos à mesma mesa com Ele. Mas será que somos mesmo companheiros dele? Concordamos com Ele? Nos esforçamos para viver do jeito que Ele viveu? Mas o Cristo dos Evangelhos, não o Cristo da nossa cabeça, não o Cristo da cabeça do pregador X ou Y. Eu estou falando da palavra. Ainda esses dias eu conversava com um amigo e ele me lembrava de uma frase de um escritor, Amadeo Centini, né, um italiano. A vida cristã ou se baseia na palavra ou corre o risco de não ser cristã. Então voltemos o nosso olhar para o Cristo dos Evangelhos. Sejamos companheiros dele. Comamos do mesmo pão que ele nos oferece. Vamos vestir a camisa de Cristo, da sua proposta, dos seus ideais, não esses outros ideais, gente. E saibamos aquilo que ele falou para Tiago e João, lá no meio do Evangelho, lá para trás, quando pediram um lugar para ele, uma direita e outra esquerda, ele disse, mas vocês podem tomar o mesmo cálice que eu? Saibamos que se sentamos à mesma mesa que Cristo, se comemos o mesmo pão que Ele, teremos que beber o mesmo cálice, muitas vezes. Ou seja, sofrer perseguição, sofrer incompreensão, por estarmos do lado de Cristo, do lado das escolhas que Ele fez, da paz, do amor e da caridade. Termino por aqui. Amanhã nós nos vemos, se Deus quiser. Até lá.